A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Jó. Hoje estaremos estudando o capítulo 21. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Visite as nossas playlists para que você possa também acompanhar o nosso estudo e também os outros devocionais. Meus irmãos, para darmos início ao estudo, hoje vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade e nessa hora eu te peço sabedoria do alto para que eu possa transmitir, Pai, esse estudo, que o Senhor, meu Deus, repreenda todo o mal, coloque anjos acampados ao meu redor, ao redor da minha família, como também ao redor da família de cada pessoa que está nesse momento ouvindo esse estudo. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. É com muita alegria que estamos de volta aqui para darmos continuidade a esse estudo. Semana passada eu não tive condições de gravar, estava com o meu filho internado, mas graças a Deus ele já está bem, já está em casa, já está se recuperando bem e estamos aqui de volta para a glória de Deus. Hoje, então, nós estaremos lendo versículos a versículos. Tem momentos que eu junto, alguns versículos que estão tratando do mesmo assunto e outros momentos eu faço, ali a reflexão daquele versículo em especial. Assim como eu sempre digo, eu sou apenas uma serva do Senhor, estudiosa da palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, então nós estaremos lendo aqui os versículos 1 e 2, que diz assim: antes eu vou ler o título. Jó mostra que os ímpios muitas vezes gozam prosperidade nesta vida. No capítulo anterior, nós vimos Zofar, que é um dos amigos de Jó, descrevendo as calamidades que os ímpios sofrem. No 19, nós vimos Jó dando ali o seu parecer sobre tudo aquilo que os seus amigos já tinham falado até aquele momento, sobre a sua situação. No 20, então, Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem. E hoje, no 21, Jó mostra que os ímpios muitas vezes gozam prosperidades nessa vida. Então, nós vamos ler aqui o 1 e o 2, olha. Respondeu, porém, Jó e disse: ouvi atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Então, aqui, Jó, ele está dizendo, aos seus amigos para que eles o ouçam, porque isso vai lhe servir de consolo. Ele ter a oportunidade, de se expressar, de falar sobre aquilo que ele pensa, sobre o seu sofrimento. Então, ele fala dessa forma com os seus amigos. E nos versículos 3 ao 6, ele continuou dizendo: sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo a algum homem? Mas ainda que fosse, porque senão angustiaria o meu espírito. Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Então aqui, meus irmãos, Jó, ao declarar, havendo eu falado, zombai, talvez ele tenha se voltado diretamente ali a Zofar, pois Zofar, até aquele momento, tinha sido o mais agressivo de todos os amigos. E em Jó 11, versículo 3, deixa eu ler para os irmãos.
11, versículo 3, diz assim: As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Né? Aqui era Zofar acusando Jó de ser um zombador. Né? Então, quando Jó fala, né, dessa forma aqui no versículo 3, né, que ele fala: Sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Né? Então, ele estava, né, dá-se a entender que ele estava fazendo menção a essa fala anterior de Zofar, né, onde Zofar queria dizer que Jó é que era um zombador. Então, é isso, né, que dá-se a entender aqui nessa parte. E aí Jó começa, né, a falar com eles: olha, porventura eu me queixo a algum homem? Ele estava reclamando, né, de alguma coisa? E aí ele continuou: olha, mas ainda que assim fosse, por que se não angustiaria o meu espírito? Né, querendo dizer, né, por que ele não poderia se angustiar? E isso trazendo para a nossa vida, irmãos, é algo, né, também para a nossa reflexão. Por que a gente não pode se angustiar? É claro que podemos e que a gente acaba fazendo sim. Por mais, aleluias, né, que nós sejamos tementes ao Senhor, servos do Senhor, nós somos seres humanos. E na hora da dor, na hora do sofrimento, a nossa alma se angustia sim. O que a gente não deve, assim como Jó também não fez, é murmurar contra Deus, é reclamar contra Deus. Mas no momento da nossa angústia, que a gente recorra ao Senhor para que Ele console o nosso coração, para que Ele acalme a nossa alma. Né? Aqui Jó continuou dizendo: olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Né? Quer dizer, ele estava querendo ali dizer para aqueles amigos, né, que a situação dele era tão terrível, né, que aqueles homens, né, com certeza iriam ficar pasmos, estavam pasmos, né? E ele diz: ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disso me perturbo e a minha carne é sobressaltada de horror, né? Quando ele se lembra da situação que ele se encontrava. Então, meu irmão, minha irmã, se você que está aí ouvindo, né, esse estudo, essa reflexão, se você está passando por um momento muito difícil, um sofrimento muito grande, que você não fique se culpando por estar angustiado. Não, né? Você é um ser humano. Você necessita de Deus, né, para acalmar a sua alma. Então, descanse no Senhor. Né, entregue a Ele a sua dor, né, confia nele, que assim como Ele atendeu, né, a Jó, que a gente vai ver aqui no final desse livro, a vitória de Jó, Deus também tem vitória para a sua vida, amém? Glórias a Deus. Agora aqui nos versículos 7 e 8 diz assim: Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. Eu vou ler também o 9. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. Né? Então, olha, de acordo, né, com os estudiosos da palavra de Deus, né, aqui quer dizer o seguinte: quando Jó diz: por que razão vivem os ímpios? Né, com essa pergunta, né, retórica, Jó começa então a expor, né, os furos da lei da retribuição, né, que aqueles amigos ali achavam que era a lei que Jó estava sendo punido, né, através dessa lei da retribuição. Por ele ter feito algo de ruim, ele estava então recebendo um castigo. Mas aqui, quando ele fala dessa forma, então por que razão vivem os ímpios? Né? Jó estava então, olha, expondo uma falha nesse pensamento desses amigos dele que achavam
que o sofrimento vinha por conta do pecado que porventura ele tivesse cometido. Então, olha, a crença de que o sofrimento sempre indica castigo divino sobre uma pessoa, né, era uma crença falha, porque nem sempre é por conta disso. O prosperar dos ímpios até hoje é um mistério para os justos, né? Quantas vezes nós mesmos paramos, né, para ver quantas pessoas ímpias, quantas pessoas que nem se lembram de Deus, mas que estão o quê? Prosperando aqui nessa terra. E muitas vezes a gente também se pergunta o motivo. Mas aí, meu irmão, minha irmã, as escrituras têm resposta, né? Lá em Romanos 8:28 diz assim, né, que Deus, ele está no controle de tudo, para quê? Para cumprir os seus bons propósitos, né? Então, assim como havia um propósito na vida de Jó, há um propósito também, né, pelo qual Deus permite que muitos ímpios, né, sejam abastados aqui nesse mundo, tenham uma vida tranquila. Existe um propósito a ser cumprido, né, que não cabe a nós ficar fazendo, né, essas conjecturas, né, ficar pensando, né, porque vai chegar um dia, né, em que tudo virá à tona. Então, Deus trará, né, à tona também aqueles pecados encobertos, né, trará à tona aquele, né, que não cuidou de buscar a Deus, vai vir também para a presença do Senhor para ter que prestar contas. Então, existe um propósito para tudo, né? Então, não devemos ficar, né, com essas indagações, né, o porquê disso, porquê daquilo. Não, meus irmãos, nós temos sempre que ter no nosso pensamento para quê? Para que Deus permite isso? Para que Deus quer que eu faça isso? Para que eu estou passando por isso? E não por quê. Porque Deus sabe, Ele está no controle de tudo. Amém? Glórias a Deus. Versículos 10 ao 16 diz assim: O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa e alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam os seus dias e num momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: Retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles, esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Né? Então aqui, olha, Jó, ele reage ao argumento de Elifaz, que está lá em Jó, capítulo 15, versículos 21 ao 24, que diz assim, olha, deixa eu só abrir aqui. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo: Onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está perto à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação, prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja. Aqui foi uma parte onde ele faz, né, que é o outro amigo, mostra que o ímpio é atormentado nesta vida. E aí Jó, aqui nesse capítulo 21, ele está justamente rebatendo isso, mostrando, né, para Elifaz que o perverso, o ímpio, né, muitos deles têm vida boa aqui na terra, que não é por isso que a pessoa atravessa ou não um determinado sofrimento, mas sim para cumprir um propósito de Deus,
né? Então, olha, aqui ele traz esse argumento, né? Ele contradiz, aliás, esse argumento de Elifaz, né? Dizendo, ainda que o perverso viva em paz por algum tempo, vivem temendo a destruição inevitável. Jó contraria essa ideia, dizendo que os ímpios chegam a viver seguros em suas casas sem temor. O homem que age com perversidade simplesmente nega a existência de Deus e assim vive sem temer o castigo. Então, essa parte que a gente leu até o versículo 16, né, é uma contra, como é que eu vou dizer? Ele está rebatendo, né, a fala de Elifaz lá atrás, naquele capítulo 15, no capítulo 15. Agora, os versículos 17 e 18 diz assim: Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. Então, quando ele faz aqui, olha, essa primeira pergunta, quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição? Né? Então, olha, Jó, ele aqui está fazendo um outro questionamento em relação à crença de Bildade, de que a luz dos ímpios se apagaria, né? Que está escrito lá em Jó 18, versículos 5 e 6, que está escrito assim, olha, deixa eu só abrir para você. Na verdade, a luz dos ímpios se apagará e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas e sua lâmpada sobre ele se apagará. Né? Aqui era Bildade acusando Jó. E aí agora, nos versículos 19 ao 27, diz assim: Deus guarda a sua violência para os filhos deles, e aos ímpios dá o pago para que o conheçam. Seus olhos veem a sua ruína e ele bebe do furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura a Deus se ensinaria ciência, a ele que julga os excelsos? Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite e os seus ossos estão regados de tutanos. E outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Né? Então, aqui Jó está negando a teoria de que mesmo que um perverso prospere temporariamente, seus filhos serão castigados. Né? Ele está negando essa teoria. E aí, olha, no 28 ao 32 diz assim: Por que direis, onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura ou não perguntaste aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais, que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigia no túmulo. Né? Então, aqui os amigos de Jó, né, estão insinuando que a tenda do ímpio, né, que representa a vida de Jó, a sua família, descendência, é destruída durante a vida do ímpio. Aliás, eles insinuam que a tenda do ímpio é destruída durante a sua vida, né, a sua própria vida. E como eles acreditavam, né, que Jó estava passando aquilo tudo por ser um ímpio, né, então eles estavam insinuando aquilo tudo para ele. E aí, ó, este é o ponto de vista que Jó nega. Jó parafraseia a alegação dos seus amigos de que o mal está condenado,
Porém, as palavras em hebraico traduzidas como preservado para também poderiam vir como poupadas de, o que indicaria a própria crença contrária de Jó, né? Então, todo esse capítulo, meus irmãos, que nós estamos estudando hoje, ele é como se Jó estivesse rebatendo, né, toda aquela fala até então daqueles seus amigos. Ele estava trazendo, né, fatos, né, para provar que aquele pensamento deles, né, era errôneo, né, não era o certo, né? E aqui no 33 ao 34, para finalizar, diz assim: os torrões do vale lhe são doces, e ele arrasta após si a todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas só há falsidade. Jó, então, ele conclui, né, o seu discurso com uma, vamos dizer, entre aspas, né, com uma alfinetada mesmo nos esforços fracassados, né, dos seus amigos para convencê-los de seus pontos de vista teológicos, né? Mais uma vez, observamos que a falha dos amigos de Jó não foi por dedicação a Deus ou vaidade própria, mas por incapacidade, né, deles de prever assim, uma exceção tão gritante à lei da retribuição, né, que acreditavam permear o universo como uma força inabalável, né? Para eles, Jó estava ali recebendo a retribuição pelos seus erros, né? E para Jó, as palavras deles eram palavras de falsidade, né? Por isso que ele encerrou aqui: como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas só há falsidade. Então, por todo esse capítulo, né, Jó veio tentando, de alguma forma, né, rebater a fala desses, entre aspas, amigos dele, mostrando para eles, né, que os ímpios também passam, né, aqui nessa terra, por, entre aspas, por vida boa, que não é por isso, então, que ele estava passando aquele sofrimento, né, que já que eles acreditavam que Jó era um ímpio, né, e que estava, então, tendo ali a sua retribuição. E Jó, então, através desse capítulo, mostra para eles que não, né, que os ímpios vivem regaladamente, nem se lembram de Deus, né, então que não é essa a questão, né, daquele sofrimento dele, não é porque aos olhos deles, né, ele era um ímpio e que estava recebendo então a sua justa retribuição. Então, esse capítulo serve, né, meus irmãos, para isso, né, para Jó trazer ali, né, a sua reflexão em forma de palavras, né, para aqueles homens ali, né? E por isso que logo no início ele falou: "Sofrei-me e eu falarei". E havendo eu, não, perdão. Logo no início ele falou: "Ouvi atentamente as minhas razões, e isso vos sirva de consolação", né? Então Jó, através dessa fala dele poder trazer ali, né, em palavras ali o que ele pensava, traria consolação, né? Então, que você possa, né, ficar com essa palavra, né, de hoje também ao seu coração, né, meu irmão, minha irmã, tendo esse entendimento, né, que de repente aquilo que você está passando, né, no momento, de repente você está atravessando um momento difícil, isso não significa, né, que você cometeu algum erro e que você então está, entre aspas, pagando por aquilo. Não. Jesus, aleluias, né? Ele sim pagou na cruz do Calvário um alto preço por cada um de nós, né? Então, olha, as dificuldades que a gente atravessa nesse mundo, né? As lutas, as aflições, é por conta mesmo desse mundo, né? Jazer no maligno, é por conta mesmo desse mundo, né? Estar mergulhado no pecado, né? Por causa lá do pecado original, né, irmãos? Lá atrás de Adão e Eva,
mas Deus tem o quê? Né, um céu de glória, né, para todos aqueles que perseverarem até o fim. Então fica firme com o Senhor, não ache que o que você está atravessando é por conta de um erro, né, porque é, tanto ruins, tanto maus quanto bons, né, tem aqui nessa terra, né, as mesmas condições, né, de sobrevivência, né, com certeza. Mesmo quando a gente atravessa, né, pelos vales da sombra da morte aqui nessa terra, né, a gente tem a certeza de que o Senhor está nos carregando no colo, o Senhor está suprindo ali as nossas necessidades, sejam psicológicas, emocionais, né, sejam físicas, né. Agora, passar por lutas, por dificuldades, irmãos, todos nós iremos passar. Todos nós iremos passar pelos dias maus aqui nessa terra, mas aquele que permanece firme com o Senhor, né, ele vai atravessar essas dificuldades, né, tendo a certeza de que o Senhor está com ele. Então, a diferença é essa, né, para aquele que não tem ao Senhor e para aquele que teme a Deus, né? Então, fique firme com o Senhor, sabendo que tudo existe um propósito, né? Deus tem os seus propósitos a serem cumpridos aqui nessa terra e muitas vezes através das nossas vidas. Então, que você fique com Deus, deixa aí o seu comentário construtivo e até o nosso próximo encontro, né? Onde nós estaremos estudando no capítulo 22, onde ele vai novamente acusar Jó, né, de diversos pecados e o exortar ao arrependimento, né? Então, vamos continuar aí, né, até chegar ao capítulo 42, se Deus quiser. Até lá, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, que o Senhor possa continuar conosco, guardando a nossa vida, a nossa família, nos dando direção em todo tempo, em todo lugar. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha família e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.